aí que entra a parte legal dessa conversa. E ela fala várias vezes isso. Essa vida é uma vida boa. Bem-vindos a mais um Pipoca Literária! O canal em que a gente lê e discute. A gente vê filme e discute. A gente vê peça de teatro e discute. E agora a gente resolveu vir discutir na internet, por que não? Eu sou a Gi Marmorato. E eu sou a Bru Piranovic. E o tema de hoje é... Biblioteca da Meia-Noite. Vem com a gente! Quem aí já leu A Biblioteca da Meia-Noite? Ele é sobre uma garota, uma mulher, ela tem 35? Nora tem 35 anos. 35 anos, Nora Cid. E ela tá num dia terrível, na verdade ela está numa fase da vida terrível e tem um dia que dá tudo errado. O mundo dela desmorona e ela tá assim, perdida na vida, ela tá completamente sem sentido, sem direção, ela tá prestes a ser despejada. Não, pra resumir, no mesmo dia o gato dela morreu, ela mora num muquifo e mesmo assim tá prestes a ser despejada. A aula de piano que ela dava, ela completamente se esqueceu e falaram que não precisavam mais dela. O vizinho dela, pra quem ela entregava remédio, não precisa mais dela também. Ela é demitida. Ela é demitida. E assim, ela não tem ninguém que precise dela na vida dela. A melhor amiga mora do outro lado do mundo. O irmão dela não fala com ela. Então assim... Eu ouvi uma expressão ontem muito boa. Ela tava se sentindo chuchu na salada. Chuchu. A gente gosta de chuchu. Sem graça. Sem graça. Ela tava se sentindo, eu vi essa expressão ontem, achei maravilhosa. Ninguém precisava dela, ninguém gostava dela e ninguém ia nem perceber, E cara. é aí que esse livro mexe muito com a gente. Quem aí já fez uma escolha que achou que não deveria ter feito, ou se arrependeu de não ter pegado aquela oportunidade? Ou quando você para pra pensar nos sonhos que você tinha lá com 16 anos, quando você se formou no colégio, você para pra pensar e nada daquilo aconteceu, ou tudo daquilo aconteceu e mesmo assim parece que nada faz sentido. É aquela história de onde você se vê daqui a 10 anos, 15... E aí ela toma a decisão das decisões mais drásticas num lugar de profundo desespero e ela decide que vai terminar com a vida dela. Ela já toma antidepressivo, ela tem todos os artefatos na mão. É isso aí, acabou, já deu e vambora. Próxima fase. E ela vai pra próxima fase e toma todos os remédios possíveis e de repente ela acorda. Ela cai num lugar que ela é uma biblioteca. A biblioteca são vários livros, todos da mesma cor, diferentes tons de verdes. Então ela percebe que não tem tanta diferença assim. Ainda é a mesma essência, mas em tons diferentes. E aí aparece uma bibliotecária. Essa bibliotecária fez parte da vida dela lá atrás. E pra ela marcou muito a vida dessa bibliotecária, que foi quem acolheu ela no dia que o pai dela, que ela recebeu a notícia de que o pai dela morreu. Na verdade, essa bibliotecária é quem dá essa notícia pra ela, né? Por isso que é quem acolhe. Ela nem sabe o que aconteceu com essa bibliotecária, se essa bibliotecária tá viva. Ela perdeu o contato. Esse foi a última vez que ela viu essa bibliotecária. Enfim, guardou no coração e tá lá, é a bibliotecária do livro. E o que acontece? O que são esses livros? Esses livros são o multiverso da Nora. Eles são as possibilidades de vida dela. Por exemplo, se ela tivesse ido no intercâmbio com a melhor amiga dela, como teria sido a vida dela? Se ela tivesse continuado na banda, que era o sonho do irmão dela, como teria sido a vida dela? E eu acho que é aí que entra a parte legal dessa conversa, dessa discussão, de ler esse livro e ter alguém com quem compartilhar essa experiência. É inevitável a gente se relacionar com o livro porque todo mundo já teve uma escolha que se arrependeu ou alguma coisa que não conseguiu alcançar e pensa como teria sido aquela vida. Então, assim, a faculdade que eu queria fazer, mas eu não passei. Aquele rolinho que, putz, era um cara super gente boa, mas no fim não deu em nada e a gente acabou só perdendo contato. Ou então, sei lá, se a gente tivesse sido mais próximo dos nossos pais ou da nossa amiga, o que teria acontecido? E acho mais importante do que isso, quem eu teria sido se eu tivesse feito cada uma dessas escolhas? Porque acho que as nossas escolhas, mais do que influenciarem, né, no cotidiano da nossa vida, elas mudam quem a gente é, né? O que acontece aqui, quando ela chega, tem um livro dos arrependimentos.
A gente esqueceu isso de é falar importante, disso. isso é muito importante. E os arrependimentos dela são as coisas às quais ela foi convidada e ela não fez. Por exemplo, o intercâmbio, ou o pub do Dan. Ou gravar o single com o irmão dela e a banda dele. Então, assim, são os arrependimentos dela superficiais, são os que ela não aceitou o convite de outra pessoa. São coisas que ela não fez, né? A gente tem aquela frase, né? Que a gente se arrepende mais das coisas que a gente não fez. Primeira coisa, é interessante a gente falar que ela vai vivendo várias vidas e chega um ponto na vida dela que, em uma das vidas que ela escolhe, que ela encontra, eu não lembro o nome dele, ela encontra um cara que também passa por essa situação. É o Hugo, não é? Acho que é Hugo. Eu acho Hugo, que ele passa por várias vidas. E ele tá na mesma coisa que ela, só que o dele não é na uma expedição, biblioteca, né? O dele é um... Era isso que eu ia falar. Ele explica pra ela que o nosso cérebro, ele assimila esse mundo de trocas, né, de vida, de multiverso, de uma maneira que a gente consiga compreender, porque é muito complexo pro nosso cérebro. Então, pra ela, é a bibliotecária e é uma biblioteca com vários livros. Pra ele, é uma videolocadora e ele entra entre os livros. E eu acho interessante porque a gente consegue... Dentro dos filmes. Dos filmes. E a gente consegue fazer um paralelo com várias outras obras, tanto filme como de literatura. Então, por exemplo, o Efeito Borboleta. A gente tem o diário dele, ele vai escrevendo e aí ele entra. Ele lê, na verdade, as coisas que ele escreveu e aí ele consegue entrar nessa memória. E esse livro tem um quê de efeito borboleta, porque uma coisinha que você poderia ter mudado lá atrás, muda tudo. É um sim que ela falou, é um não que mudou pra sim, que muda todo o destino dela, muda o destino das outras pessoas. Porque em uma vida o irmão morreu, no outro a amiga morreu, na outra o Dan nem sabe onde é que tá, aí na outra ela é casada com o Dan. Então, assim, são muitas vertentes. Mas eu acho muito legal a narrativa desse livro e a forma como ele é escrito, o trocadilho do nome dela. Com semente. Com semente, e aí tem lá o negócio de ser tudo verde, de depois ela tem uma fala muito importante no final do livro, quando ela decide o que ela vai fazer, porque a decisão tá na mão dela, se ela realmente vai se entregar ou se ela vai acordar. E aí ela vivencia todas as vidas possíveis. Ela fica muito tempo nesse lugar. Tem vidas que são boas, tem vidas que não são boas, tem vidas que ela é muito famosa, tem vidas que ela é completamente miserável. E tudo vai dependendo de uma ou outra escolha. E até que ela chega numa vida que parece boa. E ela fala várias vezes isso. Essa vida é uma vida boa. E é uma vida muito simples. É uma vida em que ela é casada e tem uma filha. Em outras vidas que ela teve, o que acontece? Que ela tinha filhos, ela nunca olhou para o filho, ela tentou não olhar para o filho, não criar vínculo com o filho. Chega nessa vida, ela acorda, ela vê que tem um cara dormindo do lado dela e ela sai do quarto. E ela dá de cara com essa menina acabou de ter um pesadelo. E ela pede ajuda à mamãe, ela tem acho que 4 aninhos. E ela pede ajuda. E ela não tem escapatória. E ela vai ajudar essa menina e ela começa... E aí ela acha um negócio muito legal. Que ela vai brincar... Porque nas outras vidas, quando ela chega, ela não sabe o que acontecia antes. Ela chega perdidona, tipo, ela é jogada ali e ela não sabe o que tá acontecendo. E as pessoas, você tem que fazer tal coisa. Ela, tá, mas onde é? Não, porque você não vai pro trabalho hoje, ela não sabe endereço, ela não sabe nada. E aí ela acha um jeito nessa vida de brincar com a menina, de falar, então vamos, pra você ver que você tá acordada, vamos brincar de falar a verdade. Então, qual é o seu nome? Aí ela responde o nome. Ela dá um exemplo que assim, se eu perguntar qual é o meu nome, você vai responder Nora Cid. E desse jeito ela vai perguntando várias coisas pra criança, e aí a criança vai respondendo na inocência dela, né? Então ela conta que ela é casada com o Ash, que eles são muito felizes, e fala do trabalho que ela tem, que ela escreve, enfim. E é uma vida simples que ela se encontra nessa vida. E o que é interessante, né, é que é uma vida que foi muito parecida com a vida que ela quis encerrar, só que teve uma escolha só que foi diferente, que foi o café. Um cafezinho que ela disse sim e fez toda a diferença. Na essência ela era a mesma, né? Ela tinha estudado filosofia, ela tinha passado por um tempo que ela trabalhava naquela
Como é que chama? Na loja de instrumentos. Na loja de instrumentos, o nome é muito bom, porque ela já fala sobre teoria das cordas, sobre questão do multiverso. Então, assim, são coisas muito parecidas, então ela consegue se relacionar com essa vida. Ela consegue ter mais memórias do que nas outras. Porque, por exemplo, a vida que ela escolhe ser nadadora é uma escolha muito antiga que ela fez. Então a vida dela foi completamente diferente. Ela mudou muito. A escolha de ser nadadora, ela era adolescente quando ela foi competir. Então, assim... E outra que, por serem sonho de outras pessoas... ela não se reconhecia na essência, sabe? Ela não se sentia ela nas vidas. E é o diferencial dessa vida. Ela se sente ela. Apesar dela não ter as memórias do marido, às vezes fica triste que não se lembra de algum detalhe. A filha também. Eu me machuquei no escorregador, mãe, você não lembra. Ela sente que ela faria algo parecido. E que a essência dela é a mesma. Então, uma coisa muda dentro dela que é possível ela ser feliz com as escolhas que ela fez. Algumas... Ih, até arrepiei. Tem um ponto muito importante. Outro ponto muito decisivo é quando ela decide seguir a vida de glaciologista. Que ela passa por uma experiência de quase morte, que um urso polar ataca ela. E aí ela quer viver. Ela quer muito viver. Uma pessoa que tentou suicídio... Agora é viver! Ela quer viver. Ela quer muito viver. E aí essa descoberta é muito importante. E é isso que a bibliotecária se agarra pra não deixar que ela se desista. Porque muitas vezes que ela volta pra biblioteca, ela quer desistir. E a bibliotecária fala, mas lembra, lá quando você teve realmente o risco de morrer, você quis continuar. Tem certeza que você tá fazendo as suas escolhas? A bibliotecária fala isso pra ela também, né? Enfatiza. Que em alguns momentos ela tá fazendo escolhas de outras pessoas e não a dela. E aí ela é puxada de volta pra biblioteca e ela não entende o que tá acontecendo. E aí, nesse momento que ela teve essa vida boa, é quando os segundos voltam a correr. Então a biblioteca que estava parada à meia-noite... desaba. O tempo começa a rolar de novo. Ou seja, ela tá prestes a morrer mesmo. E aí começa tudo desabar e pegar fogo... E a bibliotecária fala pra ela, não, tem um livro. Eu tô inteira arrepiada falando desse livro. A bibliotecária... Esse livro é realmente muito pega bom. Muito profundo. Ele mexe muito. Ele pega muito profundo. E aí, a bibliotecária fala que tem um livro só que ele não tá pegando fogo. Ou seja, é o livro que ela tem que encontrar pra que ela consiga não morrer. Ou seja, esse é o real livro dela. E aí ela acha o livro finalmente, quando tá tudo ruindo, os segundos correndo, tá quase 00:01. E aí ela acha um livro que não tá pegando fogo e o livro tem páginas em branco. O livro tem páginas em branco. E aí a bibliotecária a escrever. Deu uma caneta pra ela. E ela tá lá, uma caneta laranja. E ela tem que escrever. E ela escreve algumas coisas e nada acontece. Nora decidiu ficar viva. Nora decidiu que era responsável por si mesma. E aí... Mano, eu tô E ela volta quando ela fala em primeira pessoa. Ela fala, eu estou viva. Ela volta quando ela fala em primeira pessoa e no presente. Eu estou viva. E aí eu até... Dá licença, Titi. Eu peguei aqui e marquei, porque logo depois disso... Vocês viram que ela deu uma utilidade pro nosso Stitch, né? Ele é o nosso segurador oficial de livros. Ela tentou trazer um gato real, mas o gato não quis, ele me feriu. São duas coisas muito, muito fodas que tem. O céu escurece, o preto sobre o azul se vê, mas estrelas ainda ousam brilhar por você. Que é um trecho de uma música que ela tinha escrito lá atrás. Porque ela fez parte dessa banda, tá? Só que ela desistiu da banda e ela desistiu de gravar. Aí ela estudou filosofia e aí a Nora vai lá e pensa, a vida começa do outro lado do desespero. E assim, tá? Pra acabar o livro e dar essa pedrada pra gente. E tem aquela frase do vulcão também que você anotou pra gente falar. Cara, que ela fala que ela não é um buraco negro, ela é um no vulcão. começo ela acha que ela é um buraco negro. O que o buraco negro faz? Ele suga. Então ela acha que o gato morreu porque ela não cuidou dele. Ela acha que o menino vai ficar sem aula de piano porque ela esqueceu.
que a loja tá falindo porque ela era uma péssima vendedora. E aí ela não percebe que ela não suga a luz ao redor dela. Ela percebe, eu anotei aqui, que ela é um vulcão, porque ela entra em erupção, depois ela se solidifica e se transforma em um solo fértil. E em seu fértil solo vai brotar o quê? Nora Cid? As sementes do Nora Cid. A semente que ela plantar, minha gente! A semente que ela plantar no terreno fértil, verde, como a biblioteca dela é, e maravilhosa, com todas as cicatrizes, com todas as escolhas que ela fez e que ela se arrependeu, com tudo que fez ela ser Conclusão. quem ela é. Ela fica com o Ash? Não sabemos. não sabe. Cada um cria isso dentro de si. Pra mim ficou. Pra mim ela foi lá, bateu na portinha. Eu sou romântica, gente. Pra mim ficou. Ela foi lá, ela bateu na portinha dele e falou: querida, dê aquele café. Vamos, um agradecimento por você ter me ajudado a enterrar meu gato. Ou ele pode ter acudido ela quando ela chegou no hospital, menina, porque ela vai pro hospital, tá? Depois Ela vai lá, pede ajuda pro vizinho dela, o idosinho quem ela leva os medicamentos, e é ele quem socorre ela. Mas não fala isso no livro, porque A gente isso não não tem, é não. o ponto do Não é livro. O ponto do livro é ela ter escolhido ela mesma. Ela ter escolhido ela com todas as cicatrizes, com todo o fogo dentro dela, com todas as vezes que ela pensou em desistir, Com todas as e com todas as frustrações, frustrações, com todos os as amores. brigas com o irmão ou não. Enfim, ela escolheu ser ela. Eu acho que a maior reflexão desse livro que ele traz pra gente, que a gente traz pra nossa vida, é que, cara, não tenha medo de errar, porque em algum momento aquilo que você plantou vai dar vai brotar. A gente é semente, cara. O livro é Bem gostosinho de ler. É bem gostoso de ler, ele é bem fácil de ler, ele tem um ritmo bem rápido, é um livro curto. Mas assim, acho que rola uma identificação pessoal pela faixa etária, pelas coisas da vida. Por A gente tá nos 30, né? A Nora tá nos 30. É assim, o que a gente poderia ter feito diferente? Os sonhos que não deram certo, os sonhos que a gente viveu que a gente nem sonhou, porém aqueles que não deram certo, sabe? E aqueles que a gente ainda deixou de lado, botou dentro de uma gavetinha pra poder ter um trabalho estável, pra poder ter um negócio, mas que ele ainda tá batendo querendo sair da gavetinha, sabe? Porque essa frase que eu coloquei o post-it aqui do Sartre, que a vida começa do outro lado do desespero, a gente consegue se relacionar bem com isso, porque por diversas questões, né? Eu tô numa transição de carreira, eu passei por momentos bem difíceis, enfim. Quem não passou por momentos bem difíceis, mas eu acho que quando a gente passa por isso e a gente percebe que, cara, a gente sobreviveu, mesmo aquele momento que a gente achou que a gente não ia dar conta, a gente percebe que a gente se escolher é a primeira opção que a gente tem que fazer sempre, né? E é muito comum nessa nossa fase, a galera da nossa geração ter feito essa transição de carreira e se sentir, e sentir que não... Tipo, eu não fiz nada do que... Ok, eu tenho uma vida boa, não é uma reclamação de, meu Deus, a vida tá vindo. Não, mas assim, ok, eu tenho uma vida boa, eu tenho uma vida estável, eu tenho uma vida não sei o quê. Mas vários sonhos que eu queria realizar, eu não realizei. E aí fica aquela coisa do e se eu tentar agora? E se eu não sei o quê? Será que eu ia gostar da pessoa que eu ia ser se aquele sonho que eu queria tanto tivesse dado certo? Ou será que as relações que eu prezo tanto... elas ainda iam estar na minha vida, enfim. Não dá pra saber, a gente não é Nora Cid. Não é Nora Cid, a gente vai ter que errar. E errar de novo, e errar de novo, e errar de novo. E fazer as coisas com medo de julgamento mesmo, porque é isso, a vida é isso. Quem estiver julgando, paga nosso cartão de crédito. Mas fica aí o convite, né, pra gente, se aceitar e aceitar todas as escolhas que a gente fez, mesmo as que a gente... depois se arrependeu. Eu acho que o livro é isso. O livro é um convite pra gente se aceitar. Pra gente aceitar as nossas escolhas. Pra gente aceitar os nossos erros. Não só as escolhas, como as oportunidades, né? Que a gente agarrou, que a gente deixou de agarrar. E tentar fazer diferente da próxima vez. Por exemplo, ela não aceitou o café da primeira vez. Quem sabe? Agora, por que não? Bruna tá presa na ideia de que eles vão ficar juntos, sim. Ele era o plantonista. Agora eu não recuso mais cafés, me chamem pra cafés. Mentira, eu odeio café. A gente tem todos os dias pra acordar e aquela página em branco. A gente já escreveu várias outras páginas, mas o resto
ainda tá por escrever. Conta pra gente que escolhas vocês gostariam de ter feito e quem vocês são com as escolhas que vocês fizeram hoje. Vocês estão orgulhosos? Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Se inscreve, a gente quer saber sobre vocês. E um beijo, até o próximo Pipoca Literária.